O presidente francês Emmanuel Macron achou que seria uma boa ideia se convidar para participar da cúpula dos BRICS, o que vai acontecer agora em agosto desse ano, né? É uma potência econômica querendo participar de um evento que é de um grupo criado justamente para se contrapor às atuais potências econômicas. Poucas coisas são tão chatas quanto a pessoa que se convida para uma festa que não foi convidada, Tanguy. Isso aí foi revelado por um jornal francês, o L'Opinion, não sei se é assim que se pronuncia, desculpa, gente, eu não sei falar francês, que conta pra gente que o Macron ligou pro Cyril Ramaphosa, que é o presidente lá da África do Sul, no dia 3 de junho, né, 3 desse mês. E se convidou para participar da cúpula dos BRICS, que vai acontecer entre 22 e 24 de agosto desse ano, lá em Joanesburgo, na África do Sul. Então, até por isso, ele ter ligado especificamente para o presidente da África do Sul. Eu fui ficar sabendo dessa notícia através do Petit Jornal. Vamos ver um trechinho lá. Eu tô fazendo a conta poucas aqui, coisas são tão chatas quanto a pessoa que se convida para uma festa que não foi convidada, Tanguy. Poucas coisas são tão chatas quanto Emmanuel Macron, né? Acho que a definição é mais ou menos essa. O BRICS, Daniel, você só me ajuda a pegar as letrinhas aqui. É Brasil, aí tem Rússia, Índia, China, África do Sul. Não tem França, não, né? Não tem nenhuma F aí. Não tem França. Parece que BRICS são países emergentes, né, Tanguy? A França é emergente, rapaz? Não, a França é decadente. Decadente, tá. O outro lado, Tá, desculpa, essa foi só a piadinha. Vamos agora para a parte séria da conversa. Muito bom. Faz parte do grupo de países que os BRICS foram criados exatamente para contrabalançar. Então, assim, a França faz parte do G7, né? Então, a França se convidar para um evento desse é algo curioso. Mas, só para a gente conseguir entender qual o contexto, por que o Macron pede para ser convidado para uma reunião como essa. A França, né, particularmente a França do Macron, é verdade, faz parte do G7, é um membro importante da OTAN, não há qualquer dúvida disso. Mas é um país que, de uma certa maneira, tenta se descolar dos Estados Unidos, principalmente. Ter meio que uma via própria de ação. Né? Poder ter uma certa autonomia na hora de fazer política externa. Então, diz a França... Aliás, não é de hoje, hein, Tanguy? Não é de hoje. Que a França décadas. Tenta essa descolagem. Então, a França ela tem uma agenda comum com os BRICS, segundo Macron, que é uma modificação das estruturas. É claro, Daniel, que é uma modificação das estruturas muito mais moderada do que aquilo que os BRICS gostariam. Quando a gente fala sobre os BRICS, a gente está falando sobre países como China, né, que gostaria de mudar muito mais as estruturas globais. A gente está falando sobre Índia, Rússia, nem se fala. Né, Gente, só para interromper um pouquinho aqui, eu tenho cenas do futuro mostrando Macron chegando na cúpula dos BRICS. How do you do, fellow kids? What? Muito bom. É mais ou menos isso, né? Mas vamos continuar lá. Estão ali querendo uma mudança mais substantiva, mas a França está ali querendo dizer, olha, eu sou dessa galera aqui, hein? Eu sou descoladão, eu sou quase BRICS, eu sou G7, mas quase BRICS. Lembrando que o Macron, Daniel, ele está tentando, também não é de hoje, buscar uma certa interlocução com o continente africano. Ele tenta se fazer de camarada da galera ali, eu quero ter influência na África e tal, a ponto disso ter gerado, eu lembro que a gente falou sobre isso no ano passado, em setembro do ano passado, o Macron chegou a dizer... Isso foi, enfim, é cômico, tá, gente? Mas o Macron chegou a dizer que a Rússia tem uma atitude que é praticamente neocolonial com o continente africano. Eu vou repetir. Várias camadas. Gente, faz o seguinte, Macron, vai lá na Argélia e tenta conversar sobre ele, sobre colonialismo, vai. Então, Sofia, deixa eu até te falar um negócio, porque eu tenho um amigo que é do Mali, ele mora aqui no Brasil, inclusive, o professor Mahfouz. O Mahfouz, a gente fez uma live com ele, inclusive, algumas semanas atrás, e ele falando sobre a situação dos conflitos lá no Mali. E o que ele fala, assim, é bem... assim, ele fala, a gente não quer nem Rússia, né? Ele é Tamashek, ele é das populações nativas do norte do Mali, né? Que as pessoas conhecem como tuaregues. Então, eles têm uma área lá no norte do Mali, que é a República, que é o território do Azawad, que eles estão tentando formar uma federação dentro do Mali. O que acontece?
A Rússia, principalmente na África Ocidental e ali nessa região, o grupo Wagner está atuando, contratado pela junta militar do Mali, porque o exército francês foi expulso, tá, do Mali. E aí eles contrataram, né, e o exército francês estava também participando da luta contra o Estado Islâmico, né, contra os extremistas terroristas que cometem ataques ali na região. O que acontece? Eles expulsaram o exército francês e contrataram o grupo Wagner, tá, que é uma milícia privada russa, e tem vários históricos, eles estão cometendo massacres, eles estão cometendo estupros coletivos, então, assim, tá bem complicada a situação. E o que o Mahfouz fala, nem Rússia e nem França, é tudo colonizador. Tá? Então, isso existe, isso é uma coisa que existe, digamos, existe uma disputa, né, inclusive, de interesse da Rússia de não se colocar como colonizadora, mas esse é um debate que existe lá, tá? Então, o Macron só está... só está instrumentalizando esse debate que já existe. Tá? Não, é importante destacar isso porque às vezes a gente acaba tendo uma coisa de se esse aqui é o vilão, o outro é necessariamente o mocinho, né? E nesse tipo de situação você vê, não tem mocinho de nenhum lado, né? Nas relações internacionais, principalmente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com os meus amigos do coletivo que a gente criou para comentar sobre a guerra na Ucrânia e tal. A gente não tem como colocar assim, não, o vilão é esse, o mocinho é esse, porque aí, tipo assim, mesmo na questão da guerra, tomar lado em uma guerra é muito complicado, né? O único lado que eu acho que a gente tinha que ter é contra a guerra, mas como eles mobilizam, né, esse apoio. O apoio à Rússia, isso foi uma notícia que saiu essa semana, no mundo, o maior apoio vem do continente africano. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. E rola uma outra discussão que eu até confesso que eu não sei o quanto que essa é uma discussão que rola lá em África, mas que eu vejo acontecendo aqui no Brasil, em parte da esquerda, é sobre o papel da China também, né? Que se China é imperialista, não é imperialista, e o que isso não sou capaz de opinar, mas o que eu posso dizer é que a China está investindo bastante também no continente africano, né? E o próprio governo brasileiro quer essa retomada de contato, porque existia uma proximidade muito grande entre o Brasil e os países africanos, que isso foi totalmente cortado. Por quê? Depois governo Temer e governo Bolsonaro, por quê? A gente tem... Eu nem gosto de chamar de governo Temer, né? Porque não foi governo Temer, ele deu um golpe. Mas é muito importante ter essa troca com o continente africano, e a gente perdeu. Tá? A gente tinha muita influência ali, né? O Brasil tinha bastante influência, principalmente que aí foi uma coisa que aconteceu, né, com a Lava Jato, que quebrou todas as empreiteiras que faziam diversos trabalhos no continente africano. E o que aconteceu? Aí a gente tem outras empresas que entraram nesse lugar, no nosso lugar, do lugar do Brasil, entre aspas. E mostra também, e outra coisa, os BRICS sempre foram muito desprezados aqui no Brasil, principalmente pela imprensa, né, pela grande mídia e tal. A gente vê qual que é a importância dos BRICS no mundo hoje, com a volta do Brasil como um ator importante, né, nas relações internacionais. Então, eu acho que, além de ser engraçado, né, de ser muito engraçado isso, ser realmente o entrão que se convida, tem essa questão que a gente precisa entender a importância dos BRICS.